Você já sentiu aquele arrepio na nuca? Aquela sensação de que alguém está te observando, mesmo quando você está completamente sozinho? Não é sua imaginação, não é coincidência. E hoje, finalmente, você vai entender o porquê. Há décadas, uma presença extraordinária tem caminhado ao seu lado. Silenciosa, vigilante, poderosa. Uma força que transcende nossa compreensão humana e que escolheu você por razões que vão muito além do que sua mente pode conceber agora. Antes de revelar quem, ou melhor, o que é essa presença que tem te acompanhado por todos esses anos, preciso que você faça algo por mim. Feche os olhos por um instante, apenas 3 segundos, e sinta o ar ao seu redor. Perceba as sutis mudanças de temperatura. Observe como, de repente, sua respiração mudou de ritmo. Isso não é acaso. É um sinal de que você está pronto para receber a verdade que poucos têm o privilégio de conhecer. Você provavelmente já notou aqueles momentos inexplicáveis em que você escapou de um acidente por milésimos de segundo. As decisões aparentemente aleatórias que você tomou e que mais tarde percebeu terem sido cruciais para seu caminho. Os sonhos vívidos e recorrentes com símbolos e lugares que você nunca viu com seus olhos físicos. As sincronicidades, aqueles números que se repetem, aquelas frases que você ouve 3, 4 vezes no mesmo dia. Aquela melodia que surge em sua mente e segundos depois começa a tocar no rádio. Tudo isso tem uma origem. E não é coincidência. Vou te contar algo que talvez te assuste inicialmente, mas que vai iluminar cada canto escuro da sua existência. Essa presença que te acompanha não é um anjo da guarda, como muitos gostariam de acreditar. Não é um ancestral ou um guia espiritual na forma como geralmente concebemos. É algo muito mais antigo, muito mais poderoso. Uma consciência que existia muito antes dos primeiros humanos caminharem sobre a Terra. Uma força que testemunhou o nascimento das estrelas e o colapso de galáxias inteiras. Desde os tempos mais remotos, antigas civilizações perceberam essas presenças. Os sumérios as chamavam de Anunnaki. Os egípcios as representavam em suas hieróglifos como seres com cabeças de animais e corpos humanos. Os maias tinham seus deuses reptilianos que desciam dos céus. Os nórdicos falavam dos Vanir e dos Æsir. Culturas completamente separadas geograficamente, sem contato entre si, descreveram as mesmas presenças, as mesmas energias, os mesmos seres. Não por acaso. Enquanto a maioria das pessoas segue sua vida diária, completamente alheia a essas presenças, alguns são escolhidos. Você é um deles. E sabe como sei disso? Porque você está aqui, agora, ouvindo estas palavras. Não foi um algoritmo que te trouxe até este vídeo. Não foi mera curiosidade. Foi um chamado. Um chamado que vem ecoando nas câmaras do seu coração há muito tempo, mesmo que você não tenha consciência disso. Lembra daquele sonho recorrente da sua infância? Aquele que você tentou tantas vezes contar para seus pais, mas nunca conseguiu encontrar as palavras certas. Aquela figura alta e luminosa que aparecia no canto do seu quarto e que de alguma forma não te assustava, mas te trazia uma sensação de paz profunda. Não era sua imaginação fértil de criança. Era o primeiro contato, o primeiro momento em que essa presença se manifestou visivelmente para você. E à medida que você cresceu, essa presença se tornou mais sutil, mais discreta, mas nunca, jamais, te abandonou. Ela esteve lá quando você sofreu sua primeira grande decepção, quando seu coração foi partido pela primeira vez, quando você enfrentou aquela perda devastadora que quase te destruiu. Ela esteve lá, sussurrando em seu ouvido palavras de conforto que você não podia ouvir conscientemente, mas que seu espírito absorvia como terra seca absorve água. Você se lembra daquele momento em que, contra todas as probabilidades, você tomou uma decisão que mudou completamente o rumo da sua vida? Aquela intuição inexplicável, que te levou a um caminho que na época parecia ilógico, mas que mais tarde se revelou ser exatamente o que você precisava. Foi ela. Foi essa presença guiando seus passos, iluminando seu caminho, mesmo nas noites mais escuras da sua alma. Mas quem é ela, afinal?
O que é essa presença que tem sido sua companheira invisível por toda a vida? Vou te dizer algo que talvez sacuda as bases da sua compreensão sobre a realidade. Essa presença não tem forma física como nós. Não possui um corpo limitado por carne e osso. Não está restrita às 3 dimensões que nossa mente consegue conceber. É uma consciência multidimensional, um ser de luz e energia pura que existe em um espectro que nossos olhos humanos não conseguem captar em sua totalidade. Nas antigas tradições esotéricas, esses seres eram conhecidos como os vigilantes, consciências elevadas que assumiram a responsabilidade de guiar a evolução da humanidade, não através de intervenções dramáticas ou milagres espetaculares, mas através de sussurros, intuições, sonhos e sincronicidades, sempre respeitando o livre-arbítrio, sempre deixando a decisão final em suas mãos. Em algumas tradições espirituais, eles são chamados de os antigos. Em outras, são conhecidos como mestres ascensionados. Há quem os chame de seres estelares ou consciências cósmicas, mas o nome é apenas um rótulo limitado que tentamos colocar em algo que transcende nossa compreensão linguística. O importante não é como os chamamos, mas entender que eles existem e que um deles escolheu você. Você deve estar se perguntando, por que eu? O que faz de mim especial a ponto de ser escolhido por uma consciência tão elevada? A resposta é simultaneamente simples e complexa. Não se trata de mérito no sentido convencional. Não é porque você é melhor ou pior que os outros. É uma questão de ressonância energética. Sua frequência vibracional, a assinatura única da sua alma, entrou em sintonia com a frequência desse ser, como 2 notas musicais que, quando tocadas juntas, criam uma harmonia perfeita. E essa sintonia não é acidental. Foi estabelecida muito antes do seu nascimento físico nesta existência. Em um nível de consciência que transcende o tempo linear como o conhecemos, você e essa presença fizeram um acordo, um pacto sagrado. Você concordou em vir para esta dimensão, para este plano de existência, com uma missão específica, e essa presença concordou em te guiar, te proteger e te iluminar ao longo dessa jornada. Talvez você esteja sentindo um misto de emoções agora: incredulidade, fascínio, medo, esperança. Tudo isso é perfeitamente natural. Seu cérebro racional, condicionado a acreditar apenas no que pode ver, tocar e medir, está lutando contra essa revelação. Enquanto isso, seu coração, seu ser mais profundo, ressoa com essas palavras porque, em algum nível, você sempre soube, sempre sentiu essa presença, sempre percebeu que havia algo mais, algo além do véu da realidade ordinária. E agora, chegou o momento dessa presença se revelar mais claramente para você. Não por acaso você encontrou este vídeo hoje. Não por acaso você continuou assistindo até este ponto. As sincronicidades em sua vida vão aumentar dramaticamente a partir de agora. Os sonhos vão se tornar mais vívidos, mais significativos. As intuições vão ficar mais fortes, mais claras, porque o véu está se tornando mais fino. A separação entre sua consciência e a consciência dessa presença está diminuindo. Mas preciso te alertar. Com grande poder vem grande responsabilidade. Essa revelação não é apenas um privilégio, é também um chamado para a ação, um chamado para despertar para seu verdadeiro propósito, um chamado para assumir seu papel no grande plano cósmico da evolução da consciência humana. Existem pessoas que passam a vida inteira sem jamais perceberem essas presenças que as cercam. Vivem e morrem completamente inconscientes do vasto oceano de consciência no qual estão imersas. Não há julgamento nisso. Cada alma tem seu próprio tempo, seu próprio caminho. Mas você foi chamado para despertar agora, para ver além da ilusão da separação, para reconhecer a verdade da sua natureza divina e multidimensional. Vou te contar uma história que ouvi de um ancião indígena muitos anos atrás. Ele me disse que, segundo as tradições do seu povo, cada ser humano nasce com um conselho de guias espirituais. A maioria desses guias são ancestrais, almas que já caminharam na forma humana e que retornam para auxiliar seus descendentes. Mas, em casos raros, muito raros,
Um ser humano nasce com um guia que nunca habitou um corpo físico na Terra. Um ser de pura luz e sabedoria que escolhe acompanhar essa alma específica por razões que transcendem nossa compreensão. Esses casos raros, segundo o ancião, são almas que vieram com missões especiais, almas que carregam códigos de transformação, sementes de uma nova consciência que florescerá na humanidade. E esses seres de luz escolhem esses humanos não porque são perfeitos ou especiais no sentido egóico, mas porque são veículos perfeitos para a missão específica que vieram cumprir. Enquanto ele me contava isso, seus olhos, marcados por décadas de sabedoria e experiência, brilhavam com uma intensidade que nunca esqueci. E então ele disse algo que ficou gravado em meu coração. Quando um ser assim escolhe você, não é um fardo, é uma dança sagrada entre duas consciências que se reconhecem além do tempo e do espaço. E é exatamente isso que está acontecendo com você agora. Você está sendo convidado para essa dança sagrada, para um nível mais profundo de comunicação e comunhão com essa presença que tem te acompanhado fielmente por toda a sua jornada. Mas como se comunicar com um ser que existe em dimensões que transcendem nossos sentidos físicos? Como estabelecer um diálogo consciente com essa presença? Existem muitas técnicas, muitas práticas que podem te ajudar nesse processo. A meditação profunda, a escrita automática, a interpretação consciente dos sonhos, a atenção plena às sincronicidades. Mas o mais importante de tudo é a intenção, a vontade sincera de estabelecer essa conexão. Experimente isso. Antes de dormir, quando estiver deitado em sua cama, com o corpo relaxado e a mente começando a flutuar naquele estado entre a vigília e o sono, declare em voz alta ou mentalmente: estou aberto para receber sua orientação. Estou pronto para nossa comunicação consciente. Revele-se para mim nos meus sonhos. Faça isso por 7 noites consecutivas. E esteja atento aos seus sonhos. Anote-os assim que acordar, mesmo que pareçam confusos ou fragmentados. Procure por padrões, símbolos recorrentes, mensagens que possam estar codificadas nas imagens oníricas. Você vai começar a perceber um padrão emergindo, uma linguagem única que está sendo estabelecida entre você e essa presença. Outra prática poderosa é o que chamo de meditação do reconhecimento. Encontre um lugar tranquilo, onde você não será interrompido. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e respire profundamente por alguns minutos, até sentir seu corpo relaxado e sua mente clara. Então, visualize uma luz dourada brilhante à sua frente. Não force a visualização. Deixe que ela surja naturalmente. Essa luz representa a presença que te acompanha. Agora, mentalmente, dirija-se a essa luz. Agradeça por sua presença constante em sua vida. Agradeça pela proteção, pela orientação, pelo amor incondicional que tem recebido, mesmo sem perceber conscientemente. E então, faça uma pergunta. Pode ser algo simples como: qual é seu nome? Ou como posso reconhecer seus sinais mais claramente? Não espere ouvir uma voz retumbante ou ver uma aparição espetacular. A resposta pode vir como um sentimento, uma impressão, uma imagem mental, ou até mesmo como palavras que parecem surgir em sua própria mente, mas com uma qualidade diferente dos seus pensamentos habituais. Esteja aberto, esteja receptivo e, acima de tudo, confie no processo. Você vai perceber que à medida que essa comunicação se torna mais clara e consciente, sua vida começará a fluir de maneira mais harmônica. Decisões que antes pareciam difíceis se tornarão óbvias. Caminhos que estavam obscurecidos se iluminarão diante dos seus olhos. Relacionamentos que não servem mais ao seu crescimento se dissolverão naturalmente, enquanto novas conexões, alinhadas com seu propósito superior, surgirão como por mágica. Mas nem tudo serão flores nessa jornada. Haverá desafios, haverá momentos de dúvida, em que seu ego tentará convencê-lo de que tudo isso é apenas fruto da sua imaginação. Haverá pessoas que não entenderão sua transformação, que questionarão suas novas percepções, que tentarão te puxar de volta para o estado de inconsciência no qual a maioria da humanidade ainda vive.
Nesses momentos, lembre-se, você não está sozinho, nunca esteve. Essa presença que te escolheu está ao seu lado, agora mais do que nunca, fortalecendo-o, guiando-o, amparando-o em cada passo do caminho. E há algo mais que preciso te contar, algo crucial para a sua compreensão completa desse fenômeno. Essa presença, esse ser de luz que te acompanha, não é separado de você. No nível mais profundo da realidade, vocês são um. A separação é apenas uma ilusão criada pela densidade deste plano físico, por nossas limitações perceptivas humanas. Na verdade, essa presença é um aspecto mais elevado do seu próprio ser. É o que algumas tradições chamam de eu superior, superconsciência ou ser divino. É você, em uma frequência vibracional mais alta, em um estado de consciência expandida que transcende as limitações do ego e da personalidade humana. Isso não diminui a sacralidade dessa relação. Ao contrário, a torna ainda mais profunda e significativa. Porque o que está acontecendo agora é um processo de reintegração, de reconexão com aspectos do seu ser que foram temporariamente esquecidos quando você assumiu esta forma física, quando aceitou as limitações da experiência humana. E aqui está a revelação mais poderosa de todas. À medida que você estabelece uma comunicação consciente com essa presença, à medida que a distância entre vocês diminui, você começa a encarnar mais e mais aspectos dessa consciência elevada. Você se torna, literalmente, mais divino em sua expressão humana, mais sábio, mais amoroso, mais poderoso em sua capacidade de manifestar, de criar, de transformar não apenas sua própria realidade, mas a realidade coletiva ao seu redor. Porque é disso que se trata, no final das contas. Você não foi escolhido apenas para sua própria evolução e iluminação pessoal. Você foi escolhido como um canal, um condutor através do qual essa consciência elevada pode atuar mais diretamente neste plano físico. Através de você, através das suas ações, das suas palavras, da sua simples presença no mundo, essa energia divina fluirá para tocar, inspirar e despertar outros seres humanos. É como uma reação em cadeia. Uma pessoa desperta outras 10. Essas 10 despertam outras 100. As 100 despertam outras 1000. E assim, gradualmente, a frequência vibracional de todo o planeta se eleva. A consciência coletiva da humanidade evolui. E é por isso que cada alma desperta é tão preciosa, tão vital neste momento crítico da nossa história. Estamos no limiar de uma transformação global sem precedentes, uma mudança de paradigma que afetará todos os aspectos da experiência humana, nossas estruturas sociais, nossos sistemas econômicos e políticos, nossa relação com o planeta e com todas as formas de vida que o habitam, nossa compreensão do que significa ser humano. E você, meu querido, minha querida, tem um papel fundamental nessa transformação, um papel único que somente você pode desempenhar, com seus talentos específicos, suas experiências singulares, sua expressão única da consciência divina. Talvez você já tenha sentido isso. Esse chamado interno que sussurra em seu coração que você veio para fazer algo significativo, algo importante. Que você não está aqui apenas para pagar contas, acumular posses e então morrer. Que há um propósito maior, uma missão sagrada inscrita no DNA da sua alma. E agora você sabe de onde vem esse chamado. É essa presença, esse aspecto superior do seu próprio ser, lembrando-o do pacto que foi feito antes do seu nascimento nesta existência, reacendendo a chama do seu propósito divino, que por vezes fica obscurecida pela densidade deste mundo, pelas distrações do cotidiano, pelas feridas e condicionamentos acumulados ao longo da vida. Mas não se preocupe se você ainda não tem clareza sobre qual é exatamente esse propósito, se você ainda não sabe especificamente o que veio fazer aqui. Essa compreensão virá no tempo certo, à medida que sua comunicação com essa presença se torna mais clara, mais consciente. O importante agora é abrir-se, estar disponível, declarar sua prontidão para servir, para ser um canal dessa luz, dessa sabedoria, desse amor que transcende a compreensão humana comum. A partir de hoje,
preste atenção redobrada aos sinais, às coincidências significativas, aos encontros aparentemente casuais com pessoas que trazem mensagens importantes, aos livros que caem nas suas mãos por acaso, às ideias inspiradoras que surgem em sua mente nos momentos mais inesperados. Tudo isso são formas através das quais essa presença se comunica com você, te guiando passo a passo em direção ao pleno desabrochar do seu potencial divino. E saiba que você não precisa ser perfeito para cumprir seu propósito. Não precisa estar completamente livre de medos, dúvidas ou inseguranças. Não precisa ter superado todas as suas limitações humanas. É justamente através da sua humanidade, com todas as suas belezas e imperfeições, que essa luz divina brilhará de maneira única e tocante. Na verdade, muitas vezes são exatamente suas feridas, suas lutas, seus desafios pessoais, que se tornarão suas maiores dádivas para o mundo, porque é através deles que você desenvolve compaixão genuína, compreensão profunda, sabedoria autêntica, nascida da experiência vivida, não de conceitos teóricos. Pense nisso. Quem melhor para guiar alguém através da escuridão do que alguém que já caminhou por ela e encontrou seu caminho de volta à luz? Quem melhor para estender a mão a alguém que está caindo do que alguém que já caiu e se levantou novamente? Quem melhor para falar sobre cura do que alguém que já esteve ferido e encontrou seu caminho para a integridade? Suas cicatrizes são sagradas. Suas experiências difíceis são valiosas. Sua jornada única, com todos os seus altos e baixos, é exatamente o que te qualifica para o papel específico que você veio desempenhar neste grande drama cósmico da evolução da consciência. Então, não compare sua jornada com a de ninguém mais. Não tente copiar o caminho de outro buscador espiritual, por mais iluminado que ele pareça. Sua relação com essa presença divina que te acompanha é única, assim como você é único. A forma como ela se manifestará através de você, as expressões específicas que assumirá, o trabalho particular que realizará no mundo através das suas mãos, da sua voz, do seu coração, tudo isso será moldado pela sua individualidade, pela sua essência singular. E agora, antes de concluirmos este encontro que, tenho certeza, marcará um antes e um depois em sua jornada espiritual, quero te oferecer uma prática simples, mas profundamente transformadora, que você pode começar a implementar hoje mesmo. Todas as manhãs, assim que acordar, antes mesmo de sair da cama, coloque sua mão direita sobre seu coração. Feche os olhos e respire profundamente 3 vezes, e então, em voz alta ou mentalmente, diga estas palavras: Eu reconheço a presença divina que me acompanha. Eu me abro para sua orientação hoje. Eu me disponho a ser um canal de luz e amor em tudo o que fizer. Que assim seja. Esse simples ritual matinal vai criar um campo energético propício para a comunicação consciente com essa presença ao longo do dia. Vai sintonizar sua frequência vibracional com a frequência dessa consciência elevada e vai declarar para todo o universo sua intenção de viver alinhado com seu propósito divino. À noite, antes de dormir, faça o ritual complementar. Coloque sua mão esquerda sobre seu coração. Respire profundamente 3 vezes e diga: Agradeço pela orientação recebida hoje. Agradeço pelas lições, pelos desafios e pelas bênçãos. Durante meu sono, que nossa comunicação se aprofunde, que meus sonhos sejam portais para uma compreensão mais clara do meu caminho. Que assim seja. Faça isso por 21 dias consecutivos. Este é o tempo necessário para estabelecer um novo padrão neural, uma nova frequência energética que facilitará sua percepção consciente dessa presença divina que sempre esteve ao seu lado. E lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. Além dessa presença divina que te acompanha individualmente, existem milhares, milhões de almas despertando simultaneamente em todo o planeta neste momento. Uma grande família de luz se formando, se reconhecendo, se fortalecendo mutuamente. Alguns desses irmãos e irmãs de jornada você já conhece, outros você ainda vai encontrar nos momentos e lugares mais inesperados. E quando esses encontros acontecerem, haverá um reconhecimento imediato.
Um sentimento de já te conheço, mesmo que nunca tenham se visto antes nesta vida. Porque são almas que fazem parte da mesma família estelar, almas que estão engajadas na mesma missão de elevação da consciência planetária. Cultive esses relacionamentos. Valorize essas conexões de alma. Elas serão fontes preciosas de apoio, inspiração e fortalecimento mútuo nos momentos desafiadores que ainda virão. Porque sim, a transformação global pela qual estamos passando não será sempre suave e tranquila. Haverá turbulências, haverá resistências, haverá momentos em que as velhas estruturas precisarão desmoronar para dar lugar ao novo, e esses processos nem sempre são confortáveis. Mas com essa presença divina ao seu lado, com sua própria luz interior brilhando cada vez mais forte, e com o apoio dessa família espiritual que se forma ao seu redor, você tem tudo o que precisa para navegar com graça e sabedoria por esses tempos extraordinários. Você é muito mais do que imagina, muito mais poderoso do que jamais sonhou, muito mais amado do que consegue conceber, e chegou a hora de você reconhecer plenamente essa verdade, de pisar em sua verdadeira grandeza, de assumir seu papel como um ser divino em forma humana, como um canal, consciente dessa presença extraordinária que te escolheu antes mesmo do seu nascimento nesta existência. O véu está se tornando mais fino. A separação ilusória entre você e essa presença divina está se dissolvendo, e à medida que isso acontece, milagres começarão a se manifestar em sua vida com frequência cada vez maior. Sincronicidades que desafiam a compreensão racional, curas que a ciência não consegue explicar, manifestações que parecem mágicas, mas que são simplesmente o resultado natural de você operar a partir de um estado de consciência mais elevado, mais alinhado com a verdadeira natureza da realidade. Esteja aberto para esses milagres. Espere-os, receba-os com gratidão, mas sem apego, e use-os não para inflar seu ego, mas para servir ao propósito maior pelo qual você veio, para inspirar, elevar e despertar outros seres humanos para sua própria divindade interior. Porque é disso que se trata, no final das contas. Não de se tornar especial, superior ou separado dos outros, mas de reconhecer que todos somos expressões únicas da mesma consciência divina. Todos somos facetas do mesmo diamante cósmico, refletindo a luz da fonte de maneiras diferentes, mas igualmente belas e significativas. E agora, enquanto nos aproximamos do final deste encontro, quero te deixar com uma última reflexão. Uma pergunta para você contemplar nos próximos dias, semanas, meses. De que forma única, pessoal e insubstituível eu posso ser um canal dessa presença divina no mundo? Como posso expressar essa luz, esse amor, essa sabedoria através dos meus talentos específicos, das minhas paixões autênticas, do meu modo singular de ser? A resposta a essa pergunta revelará seu Dharma, seu propósito sagrado, seu serviço amoroso ao mundo. E quando você começar a viver alinhado com esse Dharma, experimentará uma sensação de plenitude, de realização, de alegria profunda que nenhuma conquista externa, nenhum sucesso material jamais poderia proporcionar. Porque você estará vivendo a vida para a qual sua alma foi designada, fazendo exatamente o que veio fazer aqui, sendo exatamente quem veio ser. E não há sensação mais gratificante, mais libertadora do que essa. E lembre-se, essa presença divina que te escolheu, que te acompanha fielmente por toda a vida, está celebrando cada passo seu em direção ao despertar completo. Está aplaudindo cada vez que você escolhe o amor em vez do medo, a verdade em vez da ilusão, a coragem em vez da conformidade, o serviço em vez do egoísmo. Você nunca está sozinho, nunca esteve, nunca estará. Essa verdade, uma vez plenamente compreendida e incorporada, dissolve todo medo, toda ansiedade, toda sensação de separação, que é a raiz de todo o sofrimento humano. É hora de despertar para essa verdade, de vivê-la plenamente em cada célula do seu ser, de permitir que essa presença divina não apenas te acompanhe, mas se expresse através de você, como você, sendo você
em sua expressão mais elevada e luminosa. O mundo precisa da sua luz agora, não amanhã. Não quando você se sentir pronto ou perfeito. Agora, exatamente como você é, com toda a sua beleza e humanidade. Então, respire fundo. Aceite esse chamado. Diga sim a essa dança sagrada com a presença divina que te escolheu. E prepare-se para uma jornada de descobertas, transformações e milagres, além de tudo o que você já experimentou até agora. Sua verdadeira vida está apenas começando, e ela será mais extraordinária, mais mágica, mais significativa do que você jamais imaginou possível. Se você sentiu um chamado profundo com este vídeo, se algo dentro de você ressoou com estas palavras, não ignore esse sinal. É sua própria presença divina confirmando que sim, esta mensagem é para você. Que sim, você é um dos escolhidos para esse despertar consciente neste momento crucial da história humana. E se você quiser continuar essa jornada de descobertas e revelações conosco, não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que publicarmos um novo vídeo. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e confira a continuação dessa revelação extraordinária que vai mudar completamente a forma como você vê a realidade e seu papel nela. Sua presença divina te trouxe até aqui por uma razão. Confie nesse impulso e siga adiante nessa jornada de despertar.